Boa noite a todos. Hoje é 30 de maio, né, de 2025. Eu vou começar mais uma live, como programado, falando sobre meu livro, né, O Doce Amor Divino que Flui do Céu para a Terra, em 1988, baseado numa história real, né, que aconteceu em 1988. E, claro, lá para cá não parou, né? Só que eu freiei, botei o pé no freio, porque ele tem um risco, né? Tem um risco muito grande se a gente perder o controle desse caminho. A gente pensa que se conectar ao divino não é fácil, não. Eu sei que eu passei. É claro que hoje eu estou mais calmo, né? Mas tenho mentores me ajudando, claro, eu não estou sozinho nessa estrada, né? Nesse caminho. Então eu vou comentar algumas coisas, alguns fatos que aconteceram de 88 para cá, que me mostrou, né, o quanto a gente tem que ser prudente nesse caminho, né? Apesar de eu ter alcançado esse nível de consciência, não tenho dúvida, fiz mestrado e doutorado sobre essa questão, né, na COP FRJ, né? Claro que não foi fácil para mim, né, até eu chegar a um acordo com a minha centelha divina foi difícil, né? Porque quando recebi, em 88, o aviso de que eu iria fazer um mestrado, né, dado de dentro de mim, né, pela centelha, pela Watchman, eu resisti, sabe? E depois, no processo, um conflito muito grande, né? Tinha hora que eu pensava que ia ficar louco. Buda que falou, né? É mais fácil vencer uma batalha lá de fora do que vencer a batalha interior. Então hoje, lá para cá, eu venho com muito cuidado ao passar esse conhecimento, essa informação. Porque na verdade não dá para passar conhecimento através daqui, né? São práticas, exercícios espirituais poderosos, né? O mestre tem que estar do lado da pessoa, não pode estar assim à distância, né? Então a gente aqui dá uma palavrinha, né? Incentivo as pessoas que estão aí assistindo para seguir esse caminho, mas a gente diz, ó, vai devagar, tá? Porque tem uma responsabilidade, né? Eu mesmo tive 2 vezes à beira do precipício da loucura, né? Então não vou empurrar ninguém para esse coisa. E tem várias religiões aí que a pessoa fica fanática e acaba parando no hospício mesmo, né? Não pode entrar no fanatismo, né? É um caminho bonito? É. É maravilhoso? É. Ele resolve todos os nossos problemas? Não resolve. Todos, mas todos. Mas a gente tem que ir com calma, com prudência. Se possível, encontrar um mestre, que na Índia chama-se guru, que é a mesma coisa que mestre aqui, que já tenha trilhado o caminho, e sabe as técnicas, os marcos, né? Que em inglês chama milestone, né? Quem estudou planejamento sabe disso. Então, tem uns marcos do caminho. Assim. Se você entra na floresta, você marca antes de entrar para poder, na volta, você saber chegar ao ponto de entrada, né? Senão você se perde, né? As consequências podem ser dolorosas. A mesma coisa esse caminho espiritual. Você tem que tomar muito cuidado, né? Então, em 88, eu fui avisado, né, que eu ia entrar por esse caminho e depois ia escrever um trabalho acadêmico. Bem, não fiz um, fiz 2 trabalhos acadêmicos, né? Mas eu cheguei a existir, né, tentar discutir com o meu Atman, a minha centelha divina, tentando mudar a coisa, porque eu sabia que era extremamente difícil passar pela razão. E é até hoje. Não se passa pela razão, né? A razão apenas é uma base que você oferece ao outro para que ele se apoie. E aí, porque tem que treinar a intuição.
E a intuição não é razão, não é racional. É uma voz interior silenciosa. Quem falou isso foi Gandhi, né? Ele disse: o único tirano que eu aceito na minha vida é uma voz doce e suave dentro de mim. Né? Então, claro que não é um tirano, né? É a centelha divina. Então, Gandhi, como tantos outros mestres, Buda, Jesus, aprenderam a ouvir essa voz doce do Atma, que ela é doce, mais doce de qualquer coisa desse mundo, sabe? A divindade é uma mãe. Sai Baba é um exemplo disso. Quem conheceu Sai Baba lá na Índia, ele circulava entre as pessoas, mas ele era extremamente doce. E até irradiava essa doçura do amor dele para as pessoas. As pessoas sentiam. Eu tenho um contato no Facebook, eu tenho que ver as horas, que conheceu pessoalmente Satya Sai Baba, né? Que é o criador da Prema Yoga. Que Prema é amor divino e Yoga é a união da alma individual com a universal, né? A alma universal é Deus, a alma individual somos nós. Então, é uma espécie de uma ciência espiritual, né? E como ciência ela tem um caminho, tem um método. Método em gregos é caminho. Método é caminho. Então Jesus podia ter dito: eu sou o método da verdade e a vida. Então nós temos nesse caminho interior, transcendência aí dos chakras, um caminho, um método para trilhar. Não é assim, entendeu? É claro que na 88, me lembro de outro para cá, eu fiz muitos exercícios de meditação, inquérito, quem sou eu, né? Namai Marana, que é um exercício poderoso, que você afirma o nome do teu mestre, por exemplo, Sai Baba, mas na época não era, em 88 eu tinha Saint Germain como mestre, então eu chamava Saint Germain e usava uma chama violeta. É uma técnica, pode botar outro nome, que funciona, mas dele que ele tenha trilhado, esse mestre tenha trilhado em vida, não pode ser qualquer um, entendeu? Porque são mestres espirituais que estão em outro plano, e eles ajudam. Eles pensam que eles morreram e acabou. Não, eles estão em outro plano lá, vivendo de outra forma, né? E a gente não tem condições de entender porque a gente está preso à razão e sentido. Eles não, eles já saíram dessa escravidão de sentido e da razão. Então, eu não vou me alongar muito, porque eu estou olhando o horário. Então, a minha intenção aqui é jogar semente e aos poucos, passando as técnicas. Eu tenho aqui um mini data show, que eu já estou ali, canto desse tamanhozinho, pequenininho, e eu vou projetar depois com o tempo. Eu tentei que estava um canto aí escondido, hoje eu descobri ele. Pequenininho assim, sabe? E aí jogar ali, boto um pano branco, jogo e melhora a minha apresentação, né? Eu dava aula assim, com data show, eu tenho 2 data show grandes. Esse aí não, é o mini data show, pequenininho, portátil. Então, a minha ideia é porque eu aqui à noite eu não tenho interesse em ver televisão. Então eu quero passar o conhecimento, jogar semente, e ficar escravo da televisão, né? Uma vez eu fiquei 5 anos sem ver televisão. Eu decidi, muito antes, na década de 70, eu decidi não ver televisão. Não sei, tomei uma decisão radical e não ligava a televisão durante 5 anos. Agora eu já estou vários meses sem ligar a televisão. Porque eu gosto de ver futebol às vezes, para distrair, né? Mas agora com esse toque dado pelos meus mentores de eu usar as redes sociais, porque aí senão eu tenho que ir lá na cidade, né? Meu público é na Zona Sul, eu moro perto da Serra, então, e pelas redes sociais fica mais fácil eu jogar a mensagem, né? E é porque é longe, é complicado, muito complicado, né? E aqui pela rede é mais fácil, entendeu, gente? Isso não quer dizer que perca qualidade. Até porque o trajeto daqui até lá tem assaltos. A gente não está imune a esses assaltos, a essas confusões da vida material, né, gente? Então, para evitar, eu uso as redes sociais à noite. E aí, semeio, já fui aprovado por eles, né? Gostaram da ideia. Que na rede, por exemplo, na rede social, no papel, eu tirava 4.500 cópias para distribuir nas praias, na zona sul do Rio de Janeiro. Né? Gastava 450. Aqui eu alcanço o público de